Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você receber esse relato. O meu nome é Esther, eu moro na cidade de Botucatu, no interior do estado de São Paulo. O que eu vou contar aqui foi algo bem sinistro. Há muito tempo, eu ficava com medo e cismada de falar, porque eu tinha certeza que muitas pessoas não iriam acreditar na história que será narrada aqui hoje. Somente eu e uma tia chamada Isabela, que sabemos da veracidade de todas as informações que serão descritas aqui nesse canal. Eu resolvi escrever para vocês porque eu decidi que devo contar para mais pessoas tudo o que aconteceu na noite da virada do ano de 2015 para 2016. Estávamos reunidos na nossa casa, que fica numa chácara aqui na cidade, enquanto nós estávamos festejando os últimos minutos de 2015. Estávamos todos felizes. Muitas pessoas já haviam bebido bastante. As crianças estavam correndo de um lado para o outro, soltando suas bombinhas. Já os adultos estavam soltando fogos de artifício. Foi neste momento que nós começamos a ouvir o choro de uma criança dentro da nossa casa. E nesse tempo havia uma criança recém-nascida, pois ela estava no quarto. A casa onde eu moro é um sobrado, então todos nós estávamos reunidos no andar de baixo. E lá em cima nós deixamos a criança dormindo. Foi naquele momento, enquanto faltava somente alguns minutos para a virada do ano, que ouvimos o choro daquela criança. Rapidamente, eu corri e subi as escadas até o andar de cima para ver o neném, que estava dormindo no berço. Eu nem mesmo havia acendido a luz. E quando eu fui pegá-la no colo, eu acabei encostando em algo que tinha o seu braço completamente peludo, que mais parecia um macaco. Me lembro naquele momento que eu gritei desesperadamente. Eu gritei muito alto, com todas as minhas forças. No momento que eu estava gritando, a minha tia que vinha atrás de mim também, ela foi até o quarto. E naquele momento que eu acabei de gritar, ela acendeu a luz e me perguntou: "O que foi, Esther? O que está acontecendo aqui?" E antes que eu pudesse responder para ela o que havia acontecido, ela também gritou e ficou parada na porta do quarto como uma estátua, completamente congelada e com um olhar fixo em minha direção. Ela nem piscava, parecia que ela tinha perdido até a respiração. E uma de suas mãos estava presa no interruptor do quarto, pois ela também havia conseguido ver antes que aquele vulto pudesse desaparecer. Ela viu um braço enorme e peludo, que estava ali sobre o berço. Aquele braço, com aquelas mãos e dedos que estavam balançando a criança, com a intenção de fazer a criança dormir. Talvez fosse essa a intenção, era fazer a criança parar de chorar. Eu não sei, pode ser que a criança acordou e se assustou com aqueles movimentos, ou mesmo se assustou com aquele ser que surgiu ali na escuridão. Não sei se foi isso, porque, como eu disse, era uma criança recém-nascida. Tinha ali os seus 5, 6 meses de idade somente. Então, sem perder tempo, eu peguei logo a criança nos braços e saí com a respiração ofegante. Passei perto da minha tia e a chamei: tia Isabela, por favor, vamos descer, desce rápido, vamos comigo. A gente não sabe o que está acontecendo aqui." Nesse instante, ela começou a voltar e olhou para mim como se estivesse perdida. Parecia que ela não sabia onde estava, de tanto medo que ela havia sentido. A minha tia Isabela me seguiu também até o andar de baixo. Quando nós chegamos lá na cozinha, as pessoas estavam reunidas junto com o restante da família. Então eu falei o que aconteceu. A minha tia chegou logo em seguida e também confirmou tudo que eu estava falando para eles. Instantaneamente as pessoas que estavam lá na cozinha começaram a dar gargalhadas, riam demais. Disseram até que eu estava bêbado, pois eu havia bebido demais, eu estava imaginando alguma coisa lá no quarto. Eu falava que não,
Eu jurava de pé junto que não, que eu tinha visto aquele braço peludo balançando a criança. Ele estava no meio do escuro, lá no quarto, ele e a criança apenas. Eu insistia com todas as minhas forças e ninguém acreditava. Eu ficava falando, vamos lá, vocês precisam ir. Eu pedia incansavelmente, até que o meu pai decidiu subir a escada. Foi ele e o meu irmão até o quarto, e chegando lá, a luz ainda se encontrava acesa, pois a minha tia havia deixado. Pois não tinha mais nada lá no quarto, não tinha nenhum ser, não tinha nenhuma sombra, parecia que tudo estava normal. O meu pai e o meu irmão desceram e voltaram até a cozinha, e disseram, se você viu alguma coisa, algum vulto, algum ser estranho, fique tranquilo que já foi embora. Não tem mais nada lá no quarto, o quarto está limpo. Olhamos por debaixo da cama, olhamos dentro do guarda-roupa, não tem nada. A janela está bem fechada, então se surgiu alguma coisa ali, com certeza essa coisa já foi embora e não tem mais nada por aqui. Mas eu sabia muito bem do que eu havia visto. O meu pai falou aquilo foi para me deixar mais confortável, para que eu não ficasse mais chateada, mais ainda do que eu já estava, pois eram tantas das risadas e gargalhadas daquelas pessoas que estavam me olhando e me tirando como louca. Ainda por cima veio a minha outra tia dizendo que nós estávamos bêbadas. Mas, gente, eu não havia bebido, eu não bebo bebida alcoólica. A minha tia Isabelle até bebeu um pouco, mas só foi um pouco. Ela não estava bêbada no momento em que ela acendeu a luz do quarto. Depois de toda aquela situação sinistra e do estardalhaço das pessoas na cozinha, a criança finalmente havia dormido novamente. Então eu a levei de volta para o andar de cima, mas dessa vez eu não a coloquei no mesmo quarto onde ela estava dormindo no berço dela. Eu a levei para o meu quarto. E no meu quarto, quando eu entrei, a primeira coisa que eu fiz foi acender a luz. Eu não entrei dessa vez no escuro e levei também a minha tia junto comigo, porque eu estava assustado e ela sabia muito bem disso. Nós entramos no quarto, eu coloquei a criança em cima da minha cama, coloquei os travesseiros ao redor para que ela não caísse dali. Quando nós estávamos prontas para descer novamente, para voltarmos com as pessoas lá embaixo para continuarmos com as festividades, a luz do nada apagou sozinha. E dessa vez não foi só a luz do quarto, havia faltado a luz por toda a casa. Ouvimos gritos, muitos gritos lá embaixo. As pessoas estavam dando risadas, outras gritavam, acendam a luz, acendam a luz. Parecia até que alguém estava brincando com toda aquela situação. Após analisarmos toda a situação, com a casa no escuro, o pessoal bêbado, gritando, e o pior, ninguém havia acreditado na nossa conversa. Então vimos que não seria viável deixar uma criança no meu quarto sozinha. Foi então que eu a peguei no colo, que em seguida sentimos um vento gelado que passou por entre nós. A minha tia também sentiu, e ela perguntava, Esther, você sentiu isso? Você sentiu, Esther? E eu falava para ela que sim, que eu havia sentido também. Então ela me falou, vamos descer agora com a criança. Que neste momento que acabamos sentindo alguma coisa arranhando as nossas costas. Sentimos aqueles braços peludos. Aquilo havia encostado na gente no meio da escuridão. Automaticamente gritamos. Pareciam até que as minhas cordas vocais iriam explodir. Gritamos muito por socorro. Gritamos sem parar. Com certeza havia alguém ali dentro, ou algum animal, algum ser. O certo que tinha alguma coisa ali dentro daquele quarto, aliás, dentro da casa. Neste momento, em meio à tribulação, a luz acabou voltando. Eu não sei se foi alguém que havia desligado o disjuntor por brincadeira, ou se realmente havia faltado luz, pois naquela região sempre haviam quedas de energia. Eu olhei para minha tia e ela estava me olhando. Ela estava bem assustada
e começou a gritar: vamos, vamos, vamos descer, vamos, vamos agora. Olhamos rapidamente para o quarto e não havia ninguém. Descemos novamente com a criança no colo, mas dessa vez não falamos nada para ninguém, até mesmo que ninguém havia perguntado o porquê da nossa gritaria, pois eles também estavam gritando lá embaixo devido à escuridão. Foi um corte geral, toda a energia da casa havia acabado, então tudo ficou no escuro. Então continuamos com o pessoal que estavam se divertindo naquela festa. Ficamos até o amanhecer. No dia seguinte, eu conversei com a minha mãe e conversei com meu pai sobre o ocorrido. Eu falei para eles o que realmente eu havia visto. O meu pai até acreditava. Ele acabou me dizendo que talvez fosse algum espírito. Era nítido que ele não sabia explicar. Ele só deu uma suposição. Nós moramos em uma casa muito antiga, no qual havia morado muitas pessoas antes da gente. Eu não conheço nenhuma história ou acontecimento daquele lugar. Pode até ser que alguma coisa estranha realmente havia acontecido ali na nossa casa. Mas uma coisa eu agradeço a Deus, é que esse acontecimento nunca mais voltou a se repetir. Somente eu e a minha tia Isabela que vimos aquele ser sinistro. Nós vimos e sentimos aquele ser tocando e arranhando a gente. Aquela mão peluda estava realmente balançando a criança. Eu não sei o que ele estava fazendo com ela ou tentando fazer. Pode ser que estava até tentando acalmar, mas uma coisa é certa, eu espero nunca mais ver aquilo. E essa experiência que eu tive com a minha tia, nunca mais eu irei esquecer. Boa noite, o meu nome é Flávia, eu tenho 32 anos e o que eu irei contar aconteceu comigo há cerca de 3 anos atrás. Eu sou mãe de uma menina e quem tem sabe muito bem como é ter que lidar com as mudanças de temperamento e rebeldia. Pois bem, com a minha filha não foi diferente, mas sempre tentei dar o melhor de mim. Porém, Amanda sempre foi mais ligada com o pai. Eu não sei o porquê, pois estas questões de afeto não escolhemos e tá tudo bem. Mas eu nunca imaginei que algo de outro plano espiritual estava agindo para destruir de vez esse relacionamento que nos unia. Quando Amanda completou 12 anos, foi uma fase muito difícil. Ela estava entrando na puberdade e várias coisas estavam acontecendo. Entre elas, estavam a mudança de humor repentina. Mas eu estava ali para o que precisasse, apesar dela se abrir muito mais com o pai, pois foi nessa mesma época em que eu acabei descobrindo que ele estava me traindo com uma ex-colega de faculdade. Isso acabou sendo o fim para mim. Então nós terminamos e ele foi embora de casa. O pior para mim foi eu ver que a minha filha Amanda ainda estava do lado do pai dela. Eu tentei explicar tudo o que havia acontecido, pois ela já era grande o suficiente para entender estes tipos de questões. Porém, a minha filha disse na minha cara que estava sendo muito dura com o pai dela. Nossa, quando eu escutei aquilo saindo da boca da minha filha, eu confesso que eu fiquei tão arrasada, pois esse tipo de assunto era o que menos eu queria discutir com a minha filha, pois acabou sendo inevitável. Eu não poderia admitir que ela falasse daquele jeito comigo. Foi então que nós discutimos muito naquele dia. Ela ficou sem falar comigo durante muito tempo. Eu já não tinha minha família, então um clima pesado pairava sobre a nossa casa. O meu refúgio foi eu me apegar às boas lembranças que eu tinha, pois Amanda adorava quando eu penteava seu cabelo, quando ela era ainda mais nova. Nesta fase da vida, nós não falávamos nada, apenas cantarolávamos uma canção inventada, onde a letra era basicamente apenas o lá lá lá. Quando eu penteava os seus cabelos e ao mesmo tempo eu aproveitava para acariciá-la. Era uma lembrança tão boa. Foi então
que, em uma feliz coincidência, eu acabei ouvindo a Amanda cantarolar a canção no quarto. Instantaneamente os meus olhos se encheram de lágrimas. Foi então que eu subi as escadas lentamente e abri a porta. Ela estava sentada na penteadeira. Eu me aproximei e, com um leve sorriso, eu olhei para ela através do espelho. Eu peguei o pente e comecei a pentear os seus cabelos, cantarolando também. Ao olhar pelo espelho, eu vi que os olhos da minha filha Amanda também estavam se enchendo de lágrimas. Foi quando, de repente, aquele clima de ternura foi cortado, com alguém abrindo a porta do quarto abruptamente. E quando eu me virei, eu acabei ficando aterrorizada, pois, para minha surpresa, era a Amanda que estava ali na porta. Eu levei um baita susto. A minha filha Amanda, totalmente confusa, me perguntando o que eu estava fazendo no quarto dela naquela hora. Foi então que rapidamente eu me virei para a penteadeira e não havia ninguém. Eu fiquei sem saber o que dizer. Como que eu iria falar para ela o que estava acontecendo? Ela nunca iria acreditar em mim. O que me restou foi eu colocar rapidamente o pente de volta na penteadeira e em seguida sair do quarto e me sentar no sofá da sala. E com muito medo, eu estava tentando entender o que havia de fato acontecido. Eu senti a minha filha, eu senti até o seu perfume. Foi então que Amanda veio até a mim com a mochila nas costas, dizendo que iria dormir na casa de uma amiga da escola. Eu, sem saber o que fazer, totalmente atordoada, eu disse para ela que tudo bem, que não haveria problema ela ir. Então, quando Amanda foi saindo de casa, eu falei para ela que eu amava. A minha filha parou em frente à porta, pensou, mas fechou a porta e não disse mais nada. E quando ela saiu, eu percebi que o ambiente da nossa casa havia ficado ainda mais pesado. Naquele dia eu não tive vontade de fazer nada, apenas dormir. Então eu decidi dormir no quarto da Amanda naquela noite, porque era a única sensação mais próxima que eu tinha da minha filha. Porém, durante a madrugada, algo sinistro aconteceu. Eu havia acordado para tomar um copo d'água e, quando eu estava retornando para o quarto, misteriosamente, eu comecei a ouvir Amanda cantarolar novamente. A voz era idêntica da minha filha. O meu coração ficou muito acelerado e, a passos lentos, eu abri a porta do quarto. Nessa hora, eu vi uma menina sentada na penteadeira. Ela estava de costas para mim. O cabelo até parecia com a da Amanda, mas eu sabia que não era minha filha. Com uma de suas mãos, ela deu 2 batidinhas no pente que estava na penteadeira, insinuando que era para eu pentear os seus cabelos. Eu fui me aproximando dela a passos lentos. Então eu comecei a ver seu reflexo no espelho. No começo, ela tinha a feição da Amanda, mas aquilo foi se transformando em uma face com aspecto podre. A sua boca cresceu muito e os seus olhos foram virando até ficarem completamente brancos. Aquela coisa então começou a cantarolar muito alto. Eu saí correndo do quarto em direção à porta da sala e, quando eu abri, eu dei de cara com a Amanda na porta. Então eu gritei, perguntando com todas as forças dos meus pulmões: "O que é você, sua criatura imunda? Fique longe da minha família, fique longe da minha filha." Foi nessa hora que, muito assustada, Amanda me disse: "Calma, mãe, sou eu, sua filha", e me deu um abraço forte. Quando eu olhei em volta, eu vi que a mãe e a amiga da Amanda estavam ali também. A mãe da amiga dela me disse: "Calma, Alessandro, está tudo bem. Nós viemos o mais rápido possível. Parece que a Amanda teve um pesadelo horrível com você." A minha filha estava chorando muito e me disse: Não foi pesadelo, mãe. Você estava no quarto, junto da cama, me fazendo carinho. Mas de repente você se transformou em uma criatura horrível e tentou me sufocar. Eu sabia que não era você de verdade, mas eu estava com muito medo." Ao ouvir da boca da minha filha aquilo, eu abracei ela tão forte e disse que estava tudo bem e que também eu havia tido um pesadelo muito ruim. Porém, eu só disse pesadelo para não dar mais explicações para a mãe e a amiga dela que estavam ao lado.
Então elas foram embora, acreditando que tudo não havia passado de um terrível pesadelo, pois eu sabia que tudo aquilo que estava acontecendo não foi só pelaquela noite. Ao passar do tempo, a minha relação com a minha filha havia melhorado 100% e o ambiente da casa acabou ficando menos pesado, tanto que as manifestações não voltaram mais. Depois disso tudo, eu estava conversando com um padre e ele nos disse que provavelmente era algum tipo de força sobrenatural ruim que estava aproveitando da fraqueza da família para torturar nós duas da pior forma possível. Depois disso, eu e Amanda viramos as melhores amigas. Eu amo a nossa relação, pois uma coisa é certa: nunca mais iremos esquecer daquele dia tenebroso em que nós passamos. Quando eu era uma criança, sempre ouvia histórias sinistras que o meu avô contava sobre encontros com coisas esquisitas na roça. Apesar do medo, eu sempre gostava de escutar e muitas das vezes haviam outros amigos dele que se reuniam para tomar um café acompanhado de uma macaxeira cozida com uma manteiga derretida por cima. Isso tudo na varanda da casa do meu avô. No caso, eles relatavam muitas das vezes experiências bem bizarras durante a noite da roça. Eu me lembro até que uma vez eu escutei uma história bem sinistra do senhor Nonô, que nos contou ter visto um cachorro muito grande e preto, andando como se fosse um ser humano. O mesmo estava atravessando uma trilha que levava para um açude, próximo à casa do próprio Nonô. Segundo ele, o susto foi tão grande que o mesmo ficou paralisado, apenas observando aquela criatura horrenda, que graças a Deus havia o ignorado. Teve também o terrível relato do seu Zezé, que em uma noite ele escutou alguém o chamando, próximo a uma casa abandonada, e assim que o mesmo clareou com a lanterna, presenciou o próprio pai o chamando para dentro da casa, sendo que o pai dele já havia falecido há mais de 30 anos. Segundo ele, quase morreu do coração pelo susto que havia levado, pois a aparência do seu pai era terrível. Ele estava com uma cor totalmente cinzenta, com os olhos negros e bem arregalados, com o pescoço quebrado para a direita. A sua boca estava totalmente aberta. E mais, essa situação foi tarde da noite, quando o mesmo estava retornando de um velório de um amigo de longa data. Confesso que essa foi uma das piores histórias no qual eu havia escutado na minha época de criança. Porém, graças a Deus, eu nunca cheguei a presenciar nada de diferente do normal. Só escutava os barulhos dos animais que rondavam à noite pelo local onde morávamos. Até que tudo mudou. E isso aconteceu quando eu e o meu pai decidimos pescar no lago da casa do falecido Amarildo. Boa noite, o meu nome é Jonas, tenho 30 anos de idade, sou casado e pai de 3 filhas. Moro em um sítio junto do meu pai, minha mãe e minhas 2 irmãs. O nosso sítio fica no interior de Barbacena, em Minas Gerais. Ele fica bem afastado da cidade. Hoje eu irei contar um relato que marcou a minha vida, assim como a vida do meu pai. O meu pai e eu tínhamos o costume de pescar depois do trabalho do nosso sítio, principalmente nos finais de semana. Nós já tínhamos pescado em quase todos os rios, represas e lagos da região, menos em um lago que tinha fama de ser assombrado. O lago era isolado e ficava em uma pequena fazenda abandonada. O antigo dono era o seu Amarildo, que morreu afogado neste mesmo lago anos atrás. E o pior, o seu corpo havia sumido misteriosamente e nunca mais foi encontrado. Ele tinha 2 filhos, que os mesmos dividiram a herança
e foram morar na cidade grande, deixando assim aquele pedaço de chão esquecido. Então muitos pescadores que iam pescar naquele lago afirmavam ter presenciado algum tipo de fenômeno sobrenatural. Diziam até que era o fantasma do próprio seu Amarildo, o antigo proprietário da fazenda que assombrava o lugar. Por esse motivo, ninguém se arriscava em ir até lá. Sempre ouvíamos as histórias dos outros pescadores sobre esse lago, e certa vez, em uma tarde, após terminarmos o trabalho roceiro, então meu pai e eu decidimos ir pescar na fazenda abandonada, mesmo sabendo das sinistras histórias, pois nos outros rios os peixes estavam ficando escassos devido ao grande número de pescadores. Então cogitamos que o lago assombrado haveriam muitos peixes, porque ninguém pescava mais naquele local. Então decidimos ir até lá pescar e de quebra tirar a limpo todo o péssimo boato que o povo falava sobre o tal lago do finado seu Amarildo. Então arrumamos o material de pesca e partimos para a caminhada. Atravessamos matas fechadas, trilhas de difícil acesso e depois de um bom tempo de caminhada, chegamos na fazenda do falecido Amarildo. Era um casarão abandonado, cheio de matos e teias de aranha nas portas e janelas. Havia um grande matagal. Eu fiquei bem apreensivo. Sou bem medroso para falar a verdade. Porém, o meu pai, ao contrário de mim, era bem corajoso. O meu pai clareou com a lanterna para dentro do casarão, por um buraco na janela, e vimos que os móveis da casa estavam se deteriorando. Então fomos em uma outra janela e olhamos para uma fresta, e vimos que havia um quadro do falecido Amarildo. Eu senti um grande arrepio, e para esconder o meu medo, eu disse para o meu pai: "Vamos, pai, logo para o lago, pois está ficando tarde." Papai concordou, acenando com a cabeça. Então seguimos a caminhada até o lago, que era ao lado do casarão. Chegamos no lago, percebemos que o local estava limpo em volta, sem plástico, sem papel, entre outras coisas, tendo assim a certeza que por muito tempo ninguém frequentava o local. Então preparamos as iscas e demos início à nossa pesca. Ao anoitecer, tudo estava indo normal. Papai e eu estávamos pegando bastante peixe, mais do que em todas as outras pescarias já feitas. Com o passar do tempo, esquecemos até dos boatos no qual o rio tinha fama de ser mal assombrado. Foi quando papai sentiu que algo havia atingido a sua vara de pescar. Ele olhou para mim e falou comigo o ocorrido. Porém, com a minha empolgação na pescaria, respondia sempre ao meu pai que deveria ser algum morcego que havia batido. Então continuamos a pescaria. E pouco tempo depois, a vara de pesca do meu pai foi atingida com mais força por alguma coisa. E foi aí que meu pai me sugeriu irmos embora, pois já tínhamos pegado bastante peixe. Então eu falei para o meu pai: "Pai, vamos pegar o último para fecharmos a noite?" O meu pai olhou para mim, pensou um pouco e acabou concordando em ficar mais um pouco. Tempo depois, a vara de pesca do meu pai foi atingida novamente por algo que chegou a quebrá-la. Então ele disse muito assustado: "Meu Deus, o que é isso?" Ele olhou em volta e não viu nada. Então papai falou para mim completamente assustado: "Meu filho, vamos embora agora, pois esse lugar está ficando muito sinistro." Foi quando de repente começamos a ouvir um assobio vindo pelas nossas costas. Depois, o mesmo assobio estava vindo de outro lugar do lago. Então, o ambiente se tornou tenebroso. A luz da lua dava um ambiente de terror, e eu e o meu pai estávamos aterrorizados e sozinhos no escuro. Foi quando um pavor tomou conta da gente, pois de repente surgiu um grito de pedido de socorro que vinha de lá de dentro do meio do lago. A voz era bem assustadora. Assustados, colocamos a luz da lanterna em direção ao lago. Assustados,
Colocamos a luz da lanterna na direção de onde se ouvia o pedido de socorro e só conseguimos ver a água se mexendo, como se alguém estivesse se afogando. Porém, não dava para ver a pessoa, só se ouvia a voz pedindo ajuda. Do nada começamos a sentir um fedor de podre que contaminou todo o local. Ficamos tão desesperados que abandonamos todo o equipamento de pesca e os peixes. A mesma voz que pedia socorro se transformou em uma risada diabólica que foi se aproximando de nós. Então corremos o máximo que podíamos. Eu rezava e corria ao mesmo tempo, até que a tal voz parou de nos perseguir. Então fizemos o percurso de volta, em bem menos tempo, já que corremos praticamente todo o percurso sem o nosso material de pesca. A mesma voz que pedia socorro se transformou em uma risada diabólica que foi se aproximando de nós. Então corremos o máximo que podíamos. Eu rezava e corria ao mesmo tempo, até que a tal voz parou de nos perseguir. Então fizemos o percurso de volta, em bem menos tempo, já que corremos praticamente todo o percurso sem o nosso material de pesca. Então procuramos a delegacia para informar aos policiais que havíamos visto uma pessoa se afogando lá no lago do casarão do falecido Amarildo. Porém, só comentamos o fato da pessoa se afogando. Não falamos das bizarrices estranhas que haviam ocorrido durante a pescaria, até mesmo que em nossas cabeças os policiais não acreditariam no nosso relato. Foi quando o sargento da polícia, que trabalhava por 10 anos na cidade, nos perguntou se nós não havíamos ouvido algum grito pedindo ajuda. Foi quando eu e meu pai olhamos um para a cara do outro e, assustados, confirmamos para o policial que sim, nós havíamos ouvido gritos de pedido de ajuda. Foi quando o policial nos falou que tem quase 100% de certeza que não havia nenhum afogado lá no lago, pois nós não éramos os únicos a relatar essa situação para ele. Então o policial acrescentou em sua fala: "É por isso que ninguém vai pescar naquele local, pois vocês foram mais um dos que não acreditaram nos boatos e acabaram tendo contato com as bizarrices que ocorrem lá no lago do falecido Amarildo. Hoje em dia, meu pai e eu nunca mais fomos pescar naquele lago. Para falar a verdade, passamos bem longe de lá. E quando vamos pescar, damos preferência à pesca durante o dia. Nunca mais ficamos até a noite, depois do ocorrido. Hoje em dia eu posso dizer que existem seres espirituais que se alimentam do nosso medo e que vivem em uma total escuridão."